Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Eu quero ler um versículo da Bíblia Sagrada para, em cima desse versículo, nós extrair ensinamentos para a nossa vida, extrair, como é que eu posso dizer assim, quando você cava e aí você encontra pepitas, não é mesmo? Pepitas, pérolas preciosas. Então nós vamos, em cima desse versículo, no seu contexto, dentro do capítulo, enfim, nós vamos encontrar algumas pérolas. E nessa noite eu tenho por certo de que a nossa vida vai ser edificada. Amém. O versículo, pastor Linderson, é o versículo 28. O capítulo é o capítulo 11. O livro é o Evangelho de João. Então agora da forma tradicional, né? Certinho. João capítulo 11 e o versículo 28. João 11, 28. Não é? Eu vou ler só esse versículo, porque ele é um versículo que assim me chamou muita atenção. Uma frase. Diz assim o versículo. Deixa eu botar o contexto aqui para você, desse versículo. Lázaro adoece. Você conhece o texto, capítulo 11, um dos maiores milagres, se é que dá para dizer essa palavra, né? Um dos maiores milagres que Jesus fez, quando ele ressuscita Lázaro, que havia morto 4 dias. Então, Lázaro fica doente, as suas 2 irmãs, Marta e Maria, mandam alguém, provavelmente um funcionário, um amigo, um vizinho, enfim, mandam alguém a Jesus, dizendo assim: olha, você vai lá, você encontra Jesus e você diz assim que Jesus, aquele a quem tu amas, está doente. Aquele a quem tu ama está doente. As pessoas foram, aqueles 2 homens foram, encontraram Jesus e deram o recado. E aí então Jesus, a verdade é de que Jesus, a Bíblia diz de que Jesus ainda se detém naquele lugar por 2 dias. E quando Jesus chega na casa de Marta e de Maria, Lázaro já estava morto fazia 4 dias. E aí então ele encontra a Marta. Quando a Marta sabe, é informada de que Jesus estava chegando, a Bíblia diz de que Marta se levanta e sai ao encontro de Jesus, ainda fora do vilarejo. E lá Marta fala com Jesus: Jesus, se tu tivesse aqui, na verdade, se tu tivesse aqui, Jesus, o meu irmão não teria morto, não teria morrido. E aí então Jesus fala com ela e tal, aquela questão toda. Aí então depois Jesus deve ter dito para Marta: ô Marta, vai lá e chama Maria, que eu quero falar com Maria. E aí então a Marta vai até Maria, e lá no versículo 28 do capítulo 11, a Marta diz assim para Maria: e dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. É isso que eu quero anotar no nosso coração. O mestre está aqui e ele está te chamando. O mestre, essa palavra mestre, didáscalos, ensino, informação. E aqui no sentido mais amplo da palavra, um sentido mais amplo da palavra é passar adiante um conhecimento, didáscalos. E é isso que me chamou a atenção. Você sabe muito bem de que os 7 milagres de João chama de sinais. E me chamou a atenção o porquê que Marta diz para Maria: olha, o mais correto seria: ô Maria, Jesus está aí, Jesus está chegando e ele quer falar com você. Mas Marta não diz Jesus. Marta
Olá, meus amigos, eu sou o pastor Silvio Nepomuceno da AD New Life aqui em Everett. Você é nosso convidado para participar de um culto abençoado e fazer parte deste grupo que é a AD New Life, essa congregação abençoada. Não perca essa mensagem que já está por vir e eu te vejo em breve num mais um culto da nossa igreja. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fica Jesus, não é? Com esse sinônimo indicativo. Olha, o mestre, aquele que nos ensina. E aí então, para você começar a entender onde é que eu quero chegar, aquele que nos quer ensinar alguma coisa, você está entendendo? É por isso que o Espírito Santo de Deus assopra a Pedro, a João, assopra a João e diz, não é o Senhor. Jesus aqui, ele é identificado como Senhor e como Mestre. Quem chama Jesus de Mestre, lá no versículo 8, os discípulos chamam Jesus de Mestre. E lá no versículo 23, 23, a Marta chama o Jesus de Mestre. Só essas duas vezes. As demais vezes é Jesus e Senhor. E não é sem razão. Os discípulos, porque viam em Jesus um didáscalo, um ensinador, aquele que passava o ensino, aquele que orientava, enfim. Mas a Marta, irmãos, o Espírito Santo diz assim, Jesus vai nos ensinar. E você sabe que Jesus diz isso também em uma frase escondida nesse texto? Você sabe que Jesus diz isso? Você quer ver? Jesus diz assim, ó. Quando Jesus diz assim para os discípulos, olha, vamos voltar para a Judéia. Aí, quem? O Tomé, eu acho que é o Tomé, não é? Tinha que ser o Tomé. Aí ele diz assim, ó, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Aí pula lá para o versículo 13, 15, Lázaro morreu. Jesus diz claramente, Lázaro morreu. E por causa de vocês eu me alegro que eu não estivesse lá, para que vocês possam crer. Em outras palavras, Jesus diz assim, olha, porque primeiro Jesus diz, ó, o Lázaro dormiu. Não, então se ele dormiu, está bem, deixa ele dormir, então está quieto, ele está salvo. Aí Jesus diz assim, não, o Lázaro morreu. E por causa de vocês, meus discípulos, eu louvo a Deus que eu não estava lá. Porque agora nós vamos para lá e eu vou ensinar. Vocês vão ver alguma coisa. Eu vou ensinar vocês. Porque Jesus é o Mestre. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, nos ensina demais com esse texto. Demais com esse texto. Eu até comentei com a minha sobrinha Sara. Sara, nunca na tua vida você lê um versículo 500 vezes e você acha que você sabe tudo sobre esse versículo. Porque tem muito mais, para mais 500 vezes. E mais ainda. Nunca nós vamos saber. Eu já preguei sobre esse texto umas, sei lá quantas vezes. Não sei quantas vezes. E sempre tem coisa nova. Bom, vamos, depois dessa introdução. As duas irmãs, irmãos, observem assim algumas questões ainda introdutórias. As duas irmãs, elas estavam com os seus irmãos, o Lázaro, doente. As duas irmãs, a Marta e Maria, o Lázaro estava doente e o homem da casa, não é mesmo? Lázaro era o homem da casa, à beira da morte e tal. E como nós podemos ver, porque o texto nos diz isso, elas mandaram alguém ir lá chamar Jesus. Vai lá e avisa para Jesus. Vai lá e avisa para Jesus. Você sabe, a Bíblia diz isso, e muita gente diz que a casa de Marta e de Maria e de Lázaro era um ponto de referência, era um ponto de refúgio, era um ponto de abrigo para Jesus. E a Bíblia diz, ó, nem diz que é o Lázaro. A prova disso, né, que você vê também escondidinho, mas está bem claro, vai lá e diz que o Lázaro está doente. Não. Vai lá e diz que aquele a quem tu amas. E a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz de que Jesus o amava. Uma das vezes que Jesus chorou foi por causa da morte de Lázaro. Das duas vezes que está registrado, não é? Bem, então, note bem, o Lázaro estava doente. Provavelmente, irmãos, as duas sabiam onde encontrar
Jesus. Provavelmente. Elas sabiam onde Jesus estava. Provavelmente, elas sabiam que a coisa exigia uma certa urgência. Exigia uma certa urgência. Provavelmente, irmãos, elas sabiam e elas criam de que Jesus era a solução. Elas criam de que Jesus era a solução para o caso. Provavelmente, irmãos, a Bíblia não diz isso de uma forma aberta, mas elas tinham a certeza de que Jesus iria fazer algo. Amado, deixa eu colocar um negocinho aqui para você entender onde é que eu quero chegar, onde que eu quero começar a colocar os meus pontos. Se você sabe, pastor Silvio, de que, por exemplo, o teu filho está doente, e você sabe que tem um médico que é a solução para o teu filho, você tem certeza de que aquele médico vindo aqui, ele vai diagnosticar e vai curar meu filho. Você manda alguém buscar Jesus? Eu saio de pé, correndo. Eu mesmo vou. Você entende meu ponto? Eu mesmo vou. Elas sabiam onde Jesus estava. Eu não quero negar o texto, você me entende, mas eu quero expor isso para você, para que nós possamos extrair um ensino para nós. E um ensino muito latente, um ensino muito diário na nossa vida, na nossa caminhada. Elas sabiam onde encontrar Jesus. Elas sabiam que era urgente, porque se não fosse urgente, elas não mandavam buscar Jesus. Elas sabiam que Jesus era a solução. Elas sabiam que Jesus era a solução. E elas tinham certeza de que se Jesus soubesse, Jesus ia fazer alguma coisa. A minha pergunta, por que elas não foram até Jesus? Por que elas não fez que nem o Jairo? Por que elas não fizeram? Por que elas não fizeram como fez o cego leproso? Chama Jesus aqui e diz para ele vir aqui, eu sou ceguinho, eu não posso ir até o encontro dele. Por que elas não fizeram? E aqui aí surge essa pergunta, por que as duas irmãs, diante de uma urgência dessas, não foram elas mesmas ao encontro da solução? Mandaram que alguém fosse. Porque se fosse elas, não, Jesus, eu não vou sair daqui, eu não vou arredar o pé aqui. Engancha aqui, como a gente fazia, né? Engancha o teu braço aqui e eu não te largo, você não vai parar, nós não vamos comer, nós não vamos tomar um cafezinho, não. Só lá em casa, depois do Lázaro curado, aí eu vou fazer um banquete. Irmãos, uma outra pergunta. Como é que você acha que seria essa história se as duas irmãs, não é mesmo, fossem lá ter com Jesus? Tenho certeza, irmãos, de que elas trariam Jesus de arrasto, pelo amor que Jesus tinha. Qualquer coisa. Ou então, pelo menos, uma coisa é verdade, irmãos, elas não teriam aquela decepção. Se elas chegassem, já tinha 4 dias e o Lázaro tivesse morto, Jesus está aqui, ele está indo, alguma coisa ele vai fazer. Você está entendendo meu ponto? Irmãos, aqui eu tenho algo para colocar para você. Hoje em dia, muitos de nós, e eu tenho certeza, irmãos, de que aqui, com esse número bem baixinho que nós estamos, cada um de nós aqui, o que você precisa, irmã Lúcia? Eu preciso disso, eu preciso que a mão de Deus faça isso. O que você precisa, irmã Andréia? Eu preciso de um milagre de Deus, né? Cada um de nós, irmãos. Você que está me assistindo, você que está me acompanhando pelo Instagram, aqui, né? Você que está me assistindo através do Face, enfim. Cada um de nós temos as nossas necessidades. Porém, nós gostamos muito, irmãos, de colocar essa responsabilidade sobre outrem. Vai lá, ora aí por mim.
Ora, você está orando por mim, você está isso por mim, sabe? Colocamos essas responsabilidades em cima dos pastores. Quantas das vezes, irmãos, algo que eu tenho até orado para mim não ficar assim, indiferente, ascético, né? É isso, cético com relação a isso. Olha bem aqui, você que está me assistindo aí. Com relação a essa questão de nós precisarmos ouvir uma palavra de Deus e nós pegar o Disque Jesus. Você sabe o que é o Disque Jesus? Eu tenho pedido a Deus, Senhor, não me deixa ficar endurecido para isso. Porque eu sei que o Senhor usa profetas. Evangelista, irmão Ângelo. E é um dom de Deus. E nós temos profetas. E Deus usa os profetas. Mas quantas das vezes que nós entramos no nosso carrinho e saímos atrás de um profeta para que Deus fale conosco, para que Deus revele, para que Deus isso e para que Deus aquilo. E é uma desgraceira total. Em vez de nós, vai para a palavra. Senhor, aqui é tu, eu preciso que tu fales comigo. Por que nós não dobramos os nossos joelhos? Irmãos, eu podia contar inúmeras experiências de que o Senhor falou comigo. Mas teve uma que eu vou morrer com 100 anos, nem sei se vou morrer. Não é? Eu acho que Jesus vem antes, porque se Jesus demorar ainda mais 40 anos, onde é que vai parar essa terra? Mas uma das vezes, irmãos, que o Senhor falou comigo, que eu disse, Senhor, tu precisas falar comigo. Eu estava decidido, tipo assim, num domingo de noite, eu decidi, é isso que eu vou fazer, é essa atitude, é esse o plano, é esse o caminho, é essa a solução. E de madrugada eu me levantei, orei a Deus e tal, e disse, Senhor, não tenhas, é isso mesmo, e tal, e tal, e tal. E antes de eu sair, 4:30 da madrugada, para ir trabalhar na Whole Foods, lá na cidade de Brighton, eu abri a minha Bíblia em cima da minha desk, e disse assim, agora, confirma aqui, na tua palavra, e fala comigo, porque eu preciso ouvir a tua voz. Abri, e não é que o Senhor estava lá, e não é que o Senhor falou, irmã Lúcia. Você já ouviu essa história, não ouviu? Mas quem sabe tem alguém na internet que não ouviu ainda. Fui eu que te tirou de trás das malhadas. Fechei a Bíblia e disse, me perdoa. Passei as 8 horas naquele supermercado pedindo perdão a Deus pela minha atitude. Porque aquilo foi um sermão para o meu coração. E o que eu quero te dizer é o seguinte, você precisa ouvir uma palavra de Deus, vai para o joelho, vai para a Bíblia, não manda, não pede, não estou dizendo que você não deve vir à igreja, que você se chegar a você e tal, é tudo. Agora, não busque isso dessa forma, não busque isso dessa forma. Vá na fonte, beba da fonte. Não coloque a responsabilidade sobre outros, sobre profetas, sobre adivinhos, sobre pastores, sobre o fulano, sobre o ciclano, sobre o herculano. Não. Vá você, busque você, é você quem precisa. E Deus quer mais te revelar do que você quer ser revelado e quer ser, enfim. Nós não queremos pagar o preço. Nós não queremos sair do conforto das nossas casas. Nós não queremos perder algum dinheirinho, alguma isso. Irmãos, para Deus falar num culto como esse, até o louvor prega, até o testemunho prega, a leitura prega, a palavra que o pastor, enfim, irmãos.
Deus tem N maneiras, mas nós precisamos buscar. Vá na fonte. Vá na fonte. Aquele leproso, irmãos, lá de Mateus 8, morreria leproso se um dia ele não se levantasse e fosse lá buscar o milagre dele. Bartimeu, irmãos, estava gritando ainda na rua de Jericó: Senhor, se ele não levantasse, cego como era, e saiu ao encontro. Zaqueu morreria sem ver Jesus. Quando Isaías, olha aqui, quando Isaías é mandado a Deus, vai lá e fala com o rei Ezequias, vai lá e diz para o rei Ezequias: bota a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Ezequias, não, espera aí, Isaías, intercede aqui a Deus por mim. Nada disso. O que o Ezequias fez? Virou-se para a parede e chorou amargamente e conversou com Deus. O Isaías estava saindo, estava ainda no pátio do palácio. Volta lá, porque ele me chamou e eu falei com ele e eu tenho uma palavra para ele, e ele vai lá e muda a história. Vai lá e desdiz o que eu disse. Você entende isso? Você consegue extrair esse ensino da palavra de Deus? Preciso correr um pouquinho. Segundo ponto. Quando Jesus chega, somente Marta vai ao encontro. Somente Marta. A Maria fica lá dentro. A Maria é um pouquinho mais tímida. A Maria é um pouquinho mais milindrada. Irmão, pelo teu milagre, pela tua cura, pela tua dificuldade, pela tua impossibilidade, nunca perca uma oportunidade de ter um encontro com Jesus. Eu tenho certeza de que a Marta também sabia. A Maria também soube, ao mesmo instante que Marta. Eu tenho por certo de que Marta disse: ó, Maria, Jesus já está lá na esquina, Jesus está lá ainda na rua, mas eu já vou correr para lá. Não vai, eu vou ficar por aqui mesmo, já morreu mesmo. Por mais perdida que você possa ver a tua situação, por mais distante, por mais impossível que você veja a execução, o desenvolver do teu milagre, da tua necessidade. Não, aqui não tem mais jeito. É aí que está do jeito de Deus. Aleluia! É aí que está do jeitinho. É aí quando a possibilidade humana aflora com a impossibilidade. Quando a impossibilidade humana aflora, aparece, surgiu a impossibilidade, não tem mais jeito, ele morreu. É aí que entra Deus. Porque aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. É quando dá o impossível. É por isso que é chamado de milagre. Milagre é algo que não se explica. Milagre é algo irracional. Milagre é algo fora das leis da física. Aleluia. Não perca uma oportunidade. Não perca uma oportunidade. Por mais perdida que seja. O milagre vai começar, irmãos, o milagre vai começar o milagre começa por uma pessoa. O impossível de Deus começa por uma pessoa. Todo israelita, todo judeu que está aí nesse mundo de Deus, começou através de uma impossibilidade de Abraão e Sara. Você entende isso? Meus irmãos, essa igreja, essa AD New Life, que vai fazer agora 21 anos, ela nasceu por causa de uma pessoa. Você entende isso? Quando eu e você começarmos a buscar a Deus de todo o coração, com toda não espere pelo outro. Não, se você vir comigo, eu vou lá orar. Se você vier, não espere pelo outro. Comece com você. Comece por você. Você é a pessoa mais importante nesse milagre, nesse extraordinário. Vai começar contigo. E olha, irmãos,
Olha a Assembleia de Deus no Brasil. Olha a Assembleia de... Começou como? Você lembra como é que começou? Eu não sei quem foi que convidou quem. Se foi o Gunnar que convidou o outro, ou se foi o outro, o Gunnar Wing e o Daniel Berg. Eu não sei quem foi que convidou, mas começou com um. Olha, Deus colocou no meu coração de eu ir para o Brasil. Vamos comigo? Começou com um. Irmãos, não espere pelo outro. Busque o que você comece a buscar. Quando você se envolver com o teu coração, você vai ver coisas. Agora, não, pois é, não, eu estou esperando, mas eu esperei, ninguém se mexeu, entendeu? Não, eu ia ajudar, mas ninguém fez nada, então eu pensei que. Não, comece! Não, mas essa igreja não está orando, pois comece a orar. Não, mas lá na igreja ninguém jejua. Pois comece a jejuar e comece a orar pelo jejum e comece a jejuar pelo jejum, que daí a coisa vai. Com um, Deus faz um monte de coisa que você nem imagina. Não perca a oportunidade de ir ao encontro de Deus. Terceiro ponto, o teu milagre, ele virá com o choro. Você quer um milagre? Você precisa de uma intervenção divina? Comece a chorar nos pés de Deus. Comece a chorar, comece a derramar lágrimas. Comece a chorar. Comece a chorar. Olha, irmãos, uma história para você ver. Em 2009, num zoológico chamado Ghana, uma gorila... Desculpe, Ghana era o nome da gorila. No verão de 2009, Ghana, uma gorila de 11 anos, deu à luz a um gorilazinho, um bebê. Mas em agosto, o bebê, de uma forma misteriosa, morreu. E Ghana segurou o bebê, os gorilas e tal, eles têm uma maneira ímpar de lidar com os bebês, né? Pegou o bebê, levou nos braços e levou no peito e mexeu com o bebê, porque Ghana percebeu instintivamente, provável, com certeza, de que alguma coisa estava de errado com o bebê. E os mantenedores e tal olhavam e ela está tentando reanimar o bebê. Começou a acariciar o bebê. E para os observadores, parecia que Ghana estava tentando reanimá-lo conforme passavam as horas. Parecia que estava lamentando a sua morte. Naquele dia, irmãos, algumas pessoas choraram no zoológico. Mas Ghana não chorou. Ghana não chorou. O que eu quero extrair dessa história? Uma história com H, real. O choro nos faz homens. Uma diferença, irmãos, tamanha é o nosso choro. O choro é uma arma. O choro, irmãos, é uma arma. O choro é uma arma que nós temos. O choro nos faz homens. A Bíblia, volta e meia, está pedindo que nós venhamos a chorar aos pés de Jesus. Ao chorar, olha, chore aos pés de Jesus. Chore pelo teu milagre. Quando Ezequias recebe a notícia de que ia morrer, ele chora diante de Deus. Ele chora, ele lamenta, ele traz, sim, palavras, mas palavras embrulhadas com lágrimas. Palavras submersas às suas lágrimas. Jesus chorou. O Mestre está nos ensinando. O Mestre nos ensina de que nós precisamos chorar. Jesus chorou. Aí, irmãos, Jesus se dirige e chega lá no versículo 39, ele fala com Maria, ele fala com Marta, e ele vai lá e diz assim: tira a pedra. Aquilo que tiver
irmãos, aquilo que tiver ao nosso alcance, aquilo que tiver ao alcance do teu braço, aquilo que tiver ao alcance do teu conhecimento, aquilo que tiver ao alcance do teu poder, aquilo que você puder fazer, Deus não irá fazer. Deus não irá fazer o milagre, aquilo que tiver ao alcance para o teu milagre, você deve fazer. Deixe a estrada, deixe o caminho livre para que o teu milagre apareça, surja. Não deixe se prender pelo passado. Irmãos, uma arma nas mãos do maligno, uma arma nas mãos do nosso acusador, é nós estarmos presos ao nosso passado. Ah, você fez isso. Ah, você fez aquilo. Ah, você disse isso. Irmãos, o nosso passado foi embora com as águas batismais. A Bíblia diz que nós, quando somos batizados, todas as coisas se fizeram novas. Morreu aquele um que devia, morreu aquele um que pecava, morreu aquele um que era isso, que era aquilo. Aquele morreu. Não tem como cobrar um morto. Não se deixe prender no teu passado. Abra a porta para Jesus operar na tua vida. Quando nós tiramos a pedra, irmãos, sabe, às vezes é algo que vai feder. Mestre, já cheira mal, já está fedendo. Não importa, irmãos. Quando Jesus manda tirar a pedra, eu não sei, sabe, às vezes tem algo que está oculto, algo que está escondido, algo que está te prendendo. Nós não devemos ficar ligados no passado, mas nós não devemos ter uma âncora que nos gruda e que nos firma e que nos fundeia lá no passado. Você sabe o que é uma âncora? Uma âncora é algo que mantém o barco, o navio, fundeado, fixo em um ponto no oceano. Não tenha uma âncora te prendendo ao teu passado. Aquilo que precisa ser arrumado, que está no passado, tem que ser arrumado. Mas depois de arrumado, acabou. Você está livre disso. E quando o Senhor manda tirar a pedra, não é simplesmente para expor. Às vezes é algo que vai ter que ser exposto. Evangelista Ângelo, às vezes é algo que tem que ser confessado. Às vezes é algo que, olha, eu preciso acertar isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, eu disse isso, eu disse aquele outro e tal, e precisa ser acertado, precisa ser reparado. Não é quando o Senhor manda tirar a pedra, acerta o teu passado, não é somente para... A ideia não é te expor, a ideia é curar. A ideia é curar. A ideia é abrir a porta para que as bênçãos de Deus penetrem na tua vida, alcancem a tua vida. Tira a pedra. Um outro ponto muito importante, irmãos, que nós vemos nesse texto, no capítulo inteiro, observe como Jesus fala com Marta. Lá no versículo 23, algo que me saltou de uma forma grande. Lá no versículo 23, Jesus fala assim com Marta. Vamos começar ali do 21. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. E aí no versículo 23, Jesus começa a conversar com Marta e diz assim, Jesus disse a ela: o teu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Versículo 25, então Jesus declarou: eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha, marca isso. Marca esse diálogo, marca essas palavras de Jesus para Marta. Marca isso. Aí então, sim, Senhor, eu sei. Aí depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria. Olha o diálogo de Jesus com Maria. Presta atenção num detalhe. As duas são irmãs. Olhe bem para isso. As duas são o quê? Irmãs. As duas são o quê? Irmãs do morto.
As duas têm o mesmo problema. As duas dizem a mesma coisa para Jesus. Quando Marta se encontra com Jesus, a primeira coisa que ela diz: Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Maria chega para Jesus, Maria diz também a mesma coisa, Samuel. Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas a resposta de Jesus para as duas irmãs, irmãs do mesmo morto, com a mesma dor, na mesma situação, mediante a mesma pergunta, a resposta de Jesus é diametralmente diferente uma da outra. Completamente diferente. Isso serve para duas coisas. A primeira é dizer que isso aqui não é uma fábula. Isso aqui não é um continho, isso aqui não é uma historinha. Porque ninguém, escrevendo uma história, daria duas respostas para a mesma pergunta. Na mesma situação, para duas irmãs, no mesmo momento. E a segunda é para mostrar algo que está oculto. Olha a resposta de Jesus. Olha a situação de Jesus para Marta. Quando Jesus viu isso, a primeira questão de que Jesus faz não é nem falar. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no seu espírito e se comoveu. Onde vocês o puseram? Essa palavra agitou-se no seu espírito. Você sabe quando um animal dá aquele uau? É essa palavra. Não tem uma tradução do grego para essa. Ele ficou com ira, ele ficou irado, ele ficou aborrecido no seu interior. Como que de dentro dele aparecesse um ruído daquele de um animal. Jesus ficou com raiva. Jesus ficou aborrecido. Sabe por quê? Porque ali está, ele disse antes: eu sou a vida e eu sou a ressurreição. A morte, irmãos, para Deus, para Jesus, é uma afronta. A morte para Jesus, irmãos, é quando você vê uma pessoa assim, doente, mas assim, no seu estado terminal. No seu estado terminal. Apodrecendo. Porque isso é uma anomalia, isso é uma doença. Não foi para isso que Deus nos criou. Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a vida. E aí Jesus vai lá, você vê que é outro Jesus. O que é que o Espírito Santo quer dizer para nós aqui? Para Marta, olhe bem para isso, irmãos. Para Marta, Jesus se apresenta como Deus. Eu sou a vida e eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. A vida, irmãos, é de Deus. A vida não surge por um encontro de um homem com uma mulher. A vida surge porque a palavra de Deus ainda ecoa. Multipliquem-se. Por trás desse ato da geração, como é que é aquele ato da fecundação, aonde passa a ter vida, está a palavra de Deus. Está o poder de Deus. E eu tenho para mim o seguinte, de que quando você pega uma semente de mamão, uma semente de melancia, uma semente de qualquer coisa na tua mão e lança na terra e cobre, a germinação daquela semente está na mão de Deus. Porque vida é Deus. Vida é Deus. Jesus se apresenta para Marta: eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Marta: eu sou. E em João esse eu sou tem um significado tremendo, profundo. Lá de Moisés. Escuta, quando o povo israelita perguntar quem foi que te mandou, o que eu digo? Pode dizer: o Deus eu sou. E para Marta Jesus diz: eu sou. Sabe aquele Deus que apareceu? Ele está dizendo por tabela, encoberto. Sabe aquele Deus que apareceu lá para Moisés? Você lembra de Moisés? Lembra, Senhor? Pois sou eu que estou aqui. Agora, para Marta, não. Para Maria, não. Para Maria, não. Para Maria, Jesus se apresenta com um sentimento.
Ele teve um sentimento dentro, um sentimento de ira, um sentimento de revolta, um sentimento de agonia. Jesus ficou agoniado, Jesus ficou aborrecido, Jesus ficou triste, a tal ponto de que ele chega a chorar. Quem é esse Jesus? Lá era Deus. E quem é aqui esse Jesus? O homem. O homem Jesus. O homem Jesus. Sabe, irmãos, você acha que Jesus está alheio? Jesus está, sabe, você acha que Jesus não tem esse sentimento o teu sentimento passa desapercebido? Não. 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 O teu sentimento está declarado diante desse Jesus. Nós temos um Deus que sente os meus sentimentos, que sente as minhas dores, que sente o teu anseio. Ele sabe o teu desejo. Porque ele é homem. Porque ele é homem. Porque ele é um homem. Ele é homem a tal ponto de chorar. Sabe o que é o choro? Eu fui falar com um médico. Quando eu digo isso aqui, porque eu queria ter base. O que é o choro? O choro é o ápice das tuas emoções. Jesus foi no pico maior da emoção de um homem. Por isso que eu disse lá que a gorila não chorou. Mas os funcionários do zoológico choraram. Sabe por quê? Porque o choro me faz homem. O choro fez desse Deus que é a vida, fez desse Deus que tem todo o poder, fez desse Deus que é a ressurreição, fez desse Deus que do nada ele criou tudo o que existe. Fez esse Deus descer tanto ao ponto de chorar as minhas dores. Aleluia! É esse o Deus que nós servimos. É esse o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Glória a Deus. Um outro ponto, irmãos. Estou correndo um pouquinho. Lázaro, vem para fora. Observe bem isso. O que o mestre quer nos ensinar? Observe bem isso. Esse é um milagre visível. Como eu disse na introdução, talvez o maior milagre operado por Jesus. Talvez. Esse milagre é um milagre decisivo demais. O versículo 53 desse capítulo é tão grande, pastor Silvio, é um divisor tão importante no ministério de Jesus, que no versículo 53, os fariseus, os escribas e a turma da religião da época, lá do templo, então, diz o versículo 53, a partir daquele dia, eles decidiram, esse cara tem que morrer. Eles fazem uma reunião. Se esse camarada continuar vivo, daqui a pouco está todo mundo seguindo ele. E nós vamos perder, daqui a pouco vem os romanos, e nós vamos perder a nossa boquinha. Em vez de se renderem, não, vamos matar ele. O milagre foi tão forte, o milagre foi tão importante, o milagre foi tão contundente, o milagre foi tão inegável. Esse cara tem que morrer. Esse cara tem que morrer. E Jesus chega na porta, depois de te tirarem a pedra, e diz, Lázaro, vem para fora. Jesus sabia muito bem o que ele estava fazendo. Jesus não fez um negócio emotivo. Ele sabia o que estava fazendo. Irmãos, Jesus sabia que só tinha uma forma de Lázaro vir para fora. Por isso que eu digo, irmãos, eu preguei esse texto assim umas 8 para 10 vezes. E aqui eu fui ver isso.
Lázaro só podia vir para fora. Não aconteceu esse diálogo, porque isso era unilateral do lado de Jesus, do lado desse Deus, homem. Lázaro, presta atenção aqui. Lázaro, olha aqui para mim. Sai daí, porque eu vou tomar o teu lugar. Foi fraquinho, mas valeu de qualquer forma. O amém. Só tinha um jeito, e Jesus sabia. Jesus estava assinando: eu morro, mas o Lázaro sai de lá. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Marque isso, porque lá na frente nós vamos ver isso. Esse Lázaro vem para fora, não foi um grito para mostrar. Não, não, não. Deus, o dono da vida. Deus, o Deus que é a ressurreição. Traz ele e me coloca. Pode colocar na minha conta. Daqui a alguns dias eu tomo o lugar dele. Aleluia! É por isso que ele é chamado o mestre está aí e quer falar contigo. Ele quer ensinar. Jesus sabia que a única maneira de tirar Lázaro da sepultura era ele mesmo se colocar no lugar, na sepultura de Lázaro. Portanto, Jesus também sabia que a única maneira de interromper o nosso... Agora, olha o que Jesus está ensinando para nós. Jesus chama o Lázaro, mas o Espírito Santo de Deus mostra para mim e para ti. A única maneira que Jesus também sabia de interromper o meu, o teu, você que me assiste pelo Face, você que me acompanha pelo Insta. A única maneira que Jesus tinha de interromper o teu funeral era assumir o teu lugar na sepultura. Você tinha uma, sabia disso? A única coisa que você tem a garantia neste mundo é de que você tem uma sepultura. Não sabe se vai casar, não sabe se vai trabalhar, não sabe quando vai morrer, mas sabe que a sepultura te aguarda. Para quem está em Cristo Jesus, como aprendemos hoje, a morte não é nada. Jesus tomou o teu lugar na tua sepultura. Glória a Deus. Ele teve que ir à cruz. Jesus sabia que a única maneira de nos salvar era de que ele se colocasse nas mandíbulas da morte. Então, quando ele disse, Lázaro, vem para fora, ele estava assinando a própria sentença. Olha bem, quando as pessoas dizem assim, ó, tem um versículo aqui, não vou mais ler para não. Quando as pessoas ali, Jesus chorou, a multidão diz assim, ó, puxa, olha o quanto que ele amava. Ele está chorando. Irmãos, lá era mas hoje, irmãos, uma das coisas que eu tenho uma certa facilidade, sabe o que é? É de ir lá no sepulcro. Lá, aquela pedra, eu vejo eles rolando a pedra. Eu me levo assim, eu me transporto para lá. E eu consigo ver, irmãos. Eu consigo ver. Veja quanto o amavam. Quanto esse Jesus amava esse Lázaro. Mas hoje, irmãos, quando ele diz aquilo e que ele estava tomando o nosso lugar, não é mais o Lázaro. Hoje nós dizemos assim, ó, você pode dizer isso, irmãos. Olha o quanto que esse Jesus me amou. Hein? Você toma o lugar de Lázaro. Você tem essa autoridade. Olha, Lúcia, você pode dizer o quanto esse Deus homem me amou, a tal ponto de tomar o meu lugar na minha sepultura, de ser crucificado por mim mesma, por mim mesmo.
Eu e você podemos olhar para Jesus e dizer: eis como Ele nos ama. Ei, olha como esse homem me amou. Guarda isso, porque nós vamos precisar para o próximo ponto. Quando ele fez isso por Lázaro, ele não estava fazendo isso apenas por Lázaro. Ele, o mestre, está nos ensinando. O mestre, olha, o mestre está aí. E o mestre quer nos ensinar que ele te ama. Que ele te ama. E mesmo que, como a Bíblia diz, mesmo que você o abandone, mesmo que você vire as costas, mesmo que você torne-se infiel, ele permanece com o amor fiel, verdadeiro, digno de um rei. Aleluia! Glória a Deus. Começando a concluir. Permita-me colocar ainda 4 questões rapidinhas e eu encerro. Não fique bravo com Jesus porque você está sofrendo. Agora, quem sabe por isso. Eu soube que morreu um pastor, alguma questão aqui em Framingham. Enfim, com certeza, irmãos, a minha oração é: Senhor, no sábado aqui eu orei em voz alta, caminhando por entre essas cadeiras, disse: Senhor, a tua igreja está sofrendo. Senhor, vidas que tu compraste, filhos teus estão sofrendo. Repreenda, como tu fizestes com o anjo nos dias de Davi. Basta! Repreenda. Sabe qual é a estimativa para os Estados Unidos dos cientistas? 100 mil a 200 mil de mortos. Você acha que vai morrer só ímpio? Não. Vai morrer muito Lázaro. Vai morrer muitos que Jesus ama. Albert Camus diz o seguinte: o Deus homem também sofreu com paciência. O Deus homem também sofreu com paciência. Sofra com paciência. Sofra. Para mim, irmãos, olhe bem aqui que isso aqui é assim, muito profundo para dizer assim tão rápido, mas eu tenho que fazer isso. Olha aqui. Sabe quando foi o maior sofrimento de Jesus? No meu ponto, e como eu sempre costumo dizer, um ponto bem fraquinho, uma visão bem míope, teologicamente falando. Mas eu acho que o ponto quando Jesus mais sofreu não foi quando pregaram as mãos. Não foi quando pregaram os pés. Não foi quando furaram o lado. Não foi quando ele foi negado. Não. Foi lá no finalzinho. Pregado. Pregado na cruz. Olhe para mim, presta atenção nisso. Quando ele está pregado na cruz. E a Bíblia diz em lugares de que eu e ele éramos um. E aí eu quero ilustrar um pouquinho, eu quero aumentar um pouquinho para que você entenda o meu ponto. Aí ele está lá, os discípulos o abandonaram, o sol escondeu a sua luz, o dia tornou-se treva, os anjos saíram de perto dele, e ele olha, quem sabe, não sobrou ninguém. Aí, irmãos, eu acho que ele olha, ele num esforço tremendo, porque mover qualquer músculo ali era uma dor lancinante, era uma dor aguda. Ele olha para o céu. Eu tenho um que nunca me abandonou. Eu tenho um que nunca me deixou. Que glória de Deus. O amor de Jesus por ti. Eu vou olhar para aquele que nunca virou as costas para mim. E quando ele levanta, irmãos, e olha, ele não vê o Pai. Ele não vê o Pai. E ele grita:
meu, Deus meu, por que tu me abandonou? Eu acho que foi aqui a dor maior. Veja aqui, tem um certo fundamento, meio que fraco, mas tem. Olhe bem. Ele não grita quando pregam. Ele não abre a boca quando esbofeteiam. Ele não abre a boca quando enterram uma coroa de espinho no seu crânio. Ele não abre a boca quando furam os lados. Mas quando ele olha para o Pai, a Bíblia diz que de dentro dele sai um urro. É um urro. Elohim, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que é que tu me desamparastes? Ah, irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui para me mudar o outro ponto. Você sabe o que ele está dizendo? É difícil saber por que Deus às vezes nos deixa passar pelo sofrimento que estamos passando, como agora, por exemplo. Mas quando você vê, irmãos, quando você entende de que é o único jeito de nós alcançarmos é isso, é bom que você saiba, olhe bem, o que significa é que, embora nós nem sempre temos a razão de saber por que sofremos, Silvio. Você passou, está passando e vai passar por situações de sofrimento que você não tem resposta e ninguém tem resposta. Mas uma coisa eu e você sabemos. E sabe qual é? Que é a mais importante. O importante não é você saber por que você está sofrendo. O importante, irmã Andréia, é a irmã saber do que você não está sofrendo. Você entende isso? Você pega isso, você segura isso no coração, calou isso. A questão não é saber por que você está sofrendo. O importante é você saber que não está sofrendo por causa disso. E não é por causa dos teus pecados. Pelos teus pecados, Ele pagou. E isso, irmãos, it is good enough. E isso, irmãos, é o que interessa. É bom que você saiba. É salutar. Traz alegria. Traz alívio no teu sofrimento. Eu sofro por isso, por isso, por isso. Mas eu jamais sofrerei pelos meus pecados. Pelos meus pecados, Ele sofreu. Irá! Aleluia! Glória a Deus. A antepenúltima razão para animar você a ficar aí comigo. Jesus não pode salvar, no caso aqui Lázaro, mas Ele não pode, sabe, irmãos, Ele não pode nos salvar sem se machucar. Não tem como. Não tem como. Todo amor verdadeiro implica em sofrimento. Se você ama alguém, fique sabendo de que você sofre por esse alguém. Você vê isso em todos os níveis. Não, o tempo não permite. Mas se você ama alguém, você sofre por esse alguém. Um exemplo só e eu mudo. Olha os teus filhos. Deus me deu só 2. Mas, está vendo esse meu cabelo branco? Está vendo esse cabelo? Esse cabelo que eu não tenho? Está vendo esse cabelo que eu não tenho? Eu acho assim, né, que filha é não ter cabelo ou ter cabelo branco. Enfim, irmão. Filhos.
E aí, deixa eu te perguntar aqui, nem está aqui, mas surgiu aqui agora. Deus tem alguém com ele de que não seja filho? Você acha que o maior sofrimento de Deus é por causa do ímpio? O ímpio está selado, está condenado, a Bíblia diz. Deus sofre, sabe por quê? Por causa de mim e de você. Se Jesus sofre, não sei se ele está sofrendo, enfim, não é? Num texto anterior eu tinha dito que ele não sofre mais. Mas não sei, depois vocês veem isso aí. Mas o que faz Jesus sofrer no céu de glória é os filhos dele. É os filhos dele. Eu vou dizer assim então, o que desaponta esse Deus são os filhos. Sofremos muito pelos nossos filhos. E aí surge uma pergunta. E por Jesus? E eu já pulo para o terceiro ponto, penúltimo ponto. Olhe bem aqui para mim. Se ele realmente é o que você diz que ele é, o que Jesus é para você, se realmente ele é o que você diz que ele é para você, poderoso, ele é ótimo, e ele fez isso, e ele fez aquilo por você, nós precisamos tirar, irmãos, os nossos limites para Jesus. Nós precisamos tirar os nossos limites. Nós precisamos tirar os limites. Jesus disse que nos ama. Jesus disse que nos ama. Jesus disse que amou e amou até o fim. E ele não impôs limites. Senhor, passa de mim esse cálice. Mas que essa não é a minha vontade. A tua vontade. Se eu tiver que tomar, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Jesus disse que nos ama e o seu limite não tinha limite. O limite de Deus é o ilimitado. E nós dizemos que amamos esse Jesus, mas tem muito limite, irmãos. Sejamos honestos. Eu estou vivendo para Jesus, mas todos nós temos limites para o que estamos dispostos a fazer. É ou não é? Uma coisa é você crer num profeta, uma coisa é você crer num sábio, uma coisa é você crer num bom homem, como o seu salvador, sei lá o que, whatever. Que te dá uma sabedoria sobre o que você deve fazer, sobre como você deve andar, algumas orientações, enfim. Isso é uma coisa. Mas quando você tem alguém que diz assim: ei, eu tomo o teu lugar na tua sepultura. Ei, eu morro por você. Ei, eu sofro a maior dor, a dor da separação entre eu e o Pai. Eu sofro isso por você. Uma outra coisa, eu vim para morrer por você. Eu vim para morrer. Então, você não pode responder a isso de uma maneira formal ou de uma maneira superficial. Você tem que ir além. Tire os seus limites. Eu amo, irmãos, muitos, e que Deus tenha misericórdia de mim, porque eu digo de boca cheia que eu amo esse Deus mesmo. Eu amo Ele mesmo. Mas Deus sabe do meu frio. E Deus não dá o frio maior do que o cobertor. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que voltasse um tempo da igreja primitiva. Nega a esse Jesus. Nega a esse Jesus. E tu sai daqui livre. Hein? Que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde dessa questão. Você precisa dar tudo por Ele, porque Ele merece absolutamente tudo. E tem mais uma questão: Ele merece isso duas vezes. Uma porque Ele é teu dono. Uma porque foi Ele quem te criou. Quem te fez foi Ele. E uma segunda vez porque Ele te redimiu. Porque Ele te comprou. Você e eu não somos nossos, nós somos deles. Ele desistiu de tudo por você. Em último lugar, não deixe que o medo da morte o controle.
Não deixa que o medo da morte, que o pavor da morte te controle. Irmãos, olha aqui. Para nós que estamos em Cristo, hoje de manhã foi linda a escola dominical porque falou disso. Olha aqui. Para nós que estamos em Cristo Jesus, além da dor da saudade, nós não podemos chorar. Por que você está chorando? Por causa da saudade. Isso sim. Não existe outra razão cristã, bíblica, para nós chorarmos por alguém que partiu para a eternidade. A morte, como disse o Linderson hoje de manhã, a morte nada mais é do que um canal, de um meio de nós nos apresentarmos diante desse Deus que nós dizemos que amamos. Olhe bem para isso. Quando nós dizemos assim, oh meu Deus, eu ainda não me casei. Oh meu Deus, eu ainda nunca fui na Europa. Oh meu Deus, eu não conheço, como é que é aquela cidade lá, riquíssima lá dos árabes? Dubai. Eu tenho um sonho, Senhor, de ir para Dubai. Eu não fui ainda para Dubai, eu nunca vi a seleção brasileira jogar. Eu ainda nunca vi o fulano isso. Eu nunca fiz isso, eu não tenho não terminei ainda a minha faculdade. Irmão, você sabe que tem alguém que não está esperando a volta de Jesus, está esperando voltar para o Brasil por causa das vaquinhas que ele tem lá? Não vá longe. Não vá longe. Sabe o que é isso? Você sabe o que é isso, irmãos? Medo da morte. Isso é um medo da morte. Isso é medo da morte. Irmãos, a morte, olha aqui para mim concluir com essa palavra. A morte nunca vai triunfar em nada. Em nada. É Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Onde está a morte? O teu poder. O aguilhão é o poder. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quando você diz assim, eu não casei ainda. Irmão, olha aqui para mim. Você acha que no céu não tem um gozo maior do que... por mais que se dê o esposo com a esposa? Você acha que não tem um gozo maior no céu do que pode haver num bom casamento entre um homem e uma mulher? Você acha isso? Você acha que no céu vai ter algo melhor do que... Você acha que em Dubai tem algo melhor do que no céu? Irmãos, Dubai, eu vou colocar assim numa... bem... esdrúxula. Dubai é área de risco no céu. Dubai é área de risco no céu. As praias do Caribe. Irmão, você acha que alguma coisa nesse mundo de dor... Você está rindo por causa do Caribe? Você acha que tem alguma coisa de valor que pode ofuscar o que te aguarda no céu? Você só chega no céu através da morte ou com a volta de Jesus. Você acha que em Deus não há família? Aprendemos hoje, de manhã na escola dominical, a ideia do Pai, a ideia da Trindade é que comigo, Jesus diz, o meu desejo, Senhor, é que eu, tu e eles, juntos, o que é isso? Família. A ideia é família. A ideia é família. A ideia é família. Para mim concluir, você não perderá nada. Você não perderá nada. Sabe por quê? Porque Ele é a ressurreição e Ele é a vida. Portanto, não deixe que o medo da morte, secreto ou de uma forma aberta, ou de qualquer forma, acovarde ou controle você. Fique de pé, nós que estamos aqui. Eu quero orar, o grupo de louvor. A paz, meus irmãos. Esse é um vídeo instrutivo de como dizimar e ofertar gratuitamente usando o aplicativo Zelle.
Vários bancos já usam o Zelle dentro do seu próprio aplicativo para transferências de dinheiro. Mas, se o seu banco não usa Zelle, você pode baixar o aplicativo gratuitamente na sua loja de app para Android ou iOS e transferir do mesmo jeito. É bem simples realizar a transferência via Zelle. Primeiro, você deve abrir o aplicativo do seu banco. No nosso caso, nós estamos usando aqui o aplicativo do Bank of America. Em seguida, você deve procurar no aplicativo o ícone do Transfer Zelle. No nosso caso, está aqui na parte inferior da tela, e tocar nesse ícone. Logo em seguida, você vai tocar em Send, e então você terá que inserir os dados da igreja. Bom, para fazer essa transferência, basta você inserir o número de telefone que está vinculado à conta da igreja. No nosso caso, o número é o 617-543-6073. E em seguida, você clica em Send Money. Bom, agora você vai poder conferir o número de telefone que você digitou e logo abaixo o nome da nossa igreja. Bom, está tudo certo. Agora você insere o valor que você quer enviar como dízimo e como oferta. Logo depois, você clica em Continuar. Aqui nós temos todas as informações da sua transferência, o valor, o número do telefone e o nome da nossa igreja. Na parte inferior aqui da tela, você pode tocar em Send. Pois bem, é isso daí. Já está tudo certo. Você já enviou o seu dízimo e a sua oferta e cumpriu o seu papel de ser fiel a Deus em todas as circunstâncias.